Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e no encontro de hoje você vai estudar comigo a imputabilidade. Vamos juntos? Bom, para falar sobre a imputabilidade, você tem que se recordar que a imputabilidade faz parte de um conceito maior, que é o de culpabilidade. Recorda-se, afinal de contas, o que é culpabilidade? Bom, a ideia de culpabilidade está relacionada ao conceito analítico do delito. Se você acompanha as aulas aqui do canal, você bem sabe que para a maioria da doutrina, o conceito analítico do delito significa dizer que crime é o quê? É um fato típico, ilícito e culpável. Então nós vamos analisar nesse encontro um elemento da culpabilidade, que é esse último substrato do crime. Conforme você confere comigo aqui na lousa, a culpabilidade ela é composta então pela imputabilidade, mas não só por ela, mas também pela potencial consciência da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa. No entanto, com relação a esses dois últimos assuntos, nós vamos ter aulas independentes para tratar de cada uma dessas situações. Vamos agora anotar no material o que vem a ser essa imputabilidade. De olho na tela. A culpabilidade, de acordo com o professor Juarez Cirino dos Santos, como juízo de reprovação do autor pela realização do tipo de injusto, ela tem por fundamento aí a imputabilidade, que vem a ser o conjunto de condições pessoais mínimas que permitem ao sujeito saber e controlar o que faz, excluída ou reduzidas em hipóteses de menoridade ou de doenças ou anomalias mentais incapacitantes. Então, a ideia, a noção que você tem que ter de imputabilidade penal é a seguinte: seria essa capacidade do agente, então, saber o que ele faz e ter capacidade de autodeterminação, de controle do que faz. Entendeu? Então é esse o sentido de imputabilidade que nós vamos encontrar no Código Penal e na doutrina. Para fins de responsabilidade penal, nós temos que ter então um sujeito que é imputável, que detém então esse elemento aqui dentro do juízo de reprovação, que é o campo da culpabilidade. Olha só, se a gente for avançar na análise aqui do conteúdo, você vai ver que o Código Penal começa a cuidar desse assunto a partir do artigo 26. E aí a gente vai ter algumas questões aqui bem sofisticadas. Por quê? Eu vou te mostrar, então, qual que é o sistema que o artigo 26 adota para você afirmar se uma pessoa é imputável ou não. Você vai verificar comigo quais são as hipóteses que eu não tenho a imputabilidade, então situações que eliminam essa capacidade de autocontrole, de autodeterminação. E aí, você vai estudar ainda comigo hoje a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto, o desenvolvimento mental retardado e também a embriaguez acidental completa. Se você quiser adquirir o material de apoio dessa aula, basta conferir aqui na descrição do vídeo, porque ele vai te ajudar muito ao acompanhar essa aula e ao revisar o conteúdo. Afinal de contas, os materiais agora contam com mapas mentais e também questões para você fixar esse conteúdo. Então, olha só, diz o artigo 26 do Código Penal o seguinte, que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Só nesse caput aqui, nessa cabeça do artigo 26, nós vamos verificar uma questão que pode inclusive ser objeto de questionamento em provas. É o seguinte: qual que é o sistema que o Código Penal incorpora para aferir se um agente ele é imputável ou não? Bom, duas questões aqui que merecem destaque. Então vamos colocar de duas cores. O código fala da doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Com relação à doença, ao desenvolvimento, nós temos aqui um critério biológico.
No entanto, o código não adota um critério puramente biológico para aferir a imputabilidade. Ele também acrescenta que você tem que ver se o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Logo, na doutrina, nós afirmamos que o Código Penal adota um critério aqui biopsicológico. Biopsicológico. Não basta, então, a análise, a verificação da doença e não basta meramente a análise dessa capacidade de entendimento. O Código Penal conjuga dois critérios e você na doutrina vai verificar que esse critério biopsicológico ou sistema biopsicológico também pode ser chamado de sistema misto. Então, essa é a regra onde a gente vai ter a análise da imputabilidade. Então, anota no seu material, essa é a regra que nós temos no artigo 26, caput. Agora, se a gente for avançar, você vai verificar comigo que no parágrafo único desse artigo 26, nós temos o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Quando a gente analisa a redação desse parágrafo único aqui, você começa a perceber o seguinte: na primeira situação, no caput fala que ele era inteiramente incapaz. Então ele não tinha capacidade nenhuma de entendimento do que está fazendo ou de autodeterminação. Mas e se o agente ele detém uma parcela de capacidade? Aqui aparece um conceito que você vai ver nos livros de direito penal, que é o conceito de semi-imputável. O conceito, então, de semi-imputável. E aí você tem que tomar cuidado, porque para o semi-imputável, dependendo aí do grau de afetação, do comprometimento ali, da doença mental ou do desenvolvimento mental desse agente, o juiz vai ter que verificar no caso concreto se a ele aplica a pena com essa redução aqui, ou se a ele aplica-se a medida de segurança. Com relação a esse tópico, aplicação de pena ou medida de segurança, nós já temos uma aula específica disso no canal, que pertence à teoria da pena. E eu vou deixar elencada aqui no card. Então, a medida de segurança, ela pode ser imposta, então, para aquele sujeito que é inteiramente incapaz de entender o que está fazendo. Então, aquele agente que tem uma doença mental, então, durante um surto de esquizofrenia, vai lá e mata uma pessoa, ou quando, a depender do grau de comprometimento, ele é semi-imputável. E aí, o médico vai emitir um parecer e o juiz, acolhendo esse parecer, pode determinar a aplicação de medida de segurança. Mas já já eu vou falar um pouquinho mais sobre a diferença entre pena e medida de segurança. Já já a gente chega nesse tópico. Olha aqui no quadro, porque eu quero te falar que o Código Penal também apresenta para nós essa redação aqui no artigo 27, que provavelmente você já sabe, que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Bom, o menor de 18 anos, ele pratica tecnicamente um crime? É claro que não. Por quê? Aqui o Código Penal, diferente do caput do artigo 26, ele vai adotar o seguinte: ele vai adotar um critério rígido, que a gente chama de sistema biológico ou critério biológico. E então foge à regra do critério biopsicológico que a gente já destacou e anotou no material. Com relação ao menor, aqui você tem que cuidar que o código adota um critério puramente biológico. Biológico. E nesse caso aqui, existe uma presunção de inimputabilidade absoluta. Professor, o que quer dizer isso? Bom, com relação à idade, nós não vamos verificar se o agente tinha capacidade de entendimento
ou não, ou capacidade de controle da vontade ou não. Aqui o código fala, se você tem 17 anos e você vai lá e mata uma pessoa, você não está sujeito à responsabilidade penal. Nesse caso, você não praticou tecnicamente um crime, você praticou um ato infracional e, portanto, estará sujeito às sanções que estão previstas lá no direito da criança e do adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para esse adolescente com 17 anos, que vai e mata uma pessoa, que pratica um tráfico de drogas, para esse sujeito, eu não falo em pena, eu não trabalho com responsabilidade penal, e sim com a responsabilidade que você encontra lá no direito da criança e do adolescente. Para ele, você pode aplicar medidas protetivas ou medidas socioeducativas. Por isso que, ao afirmar sobre essa legislação especial aqui, o Código Penal está falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, cuidado, professor, mas e se eu praticar o crime no dia do meu aniversário? Hoje estou completando 18 anos de idade. E aí você resolve praticar um crime para comemorar. Nessa situação, cuidado, porque a partir, então, do primeiro segundo do dia do aniversário, do 18º aniversário do agente, a partir daí eu consigo trabalhar com responsabilidade penal. Então, se ele tem lá 17 anos e 11 meses e dá um tiro numa pessoa, no momento da ação ou da omissão, então, segundo o artigo 4º do Código Penal, se você verificar o tempo do crime, então, nesse momento, ele era considerado, então, um adolescente. A responsabilidade recai, então, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, se hoje ele está completando 18 anos e ele dá um tiro numa pessoa, a partir de agora, a responsabilidade é penal. Percebe aqui que o critério, então, adotado pelo Código Penal, ele é bem rígido. E aqui, o critério é biológico, fugindo à regra do caput do artigo 26. Anotou isso? Então vamos avançar. Olha só, o próximo artigo que interessa o nosso conteúdo aqui é o artigo 28. E ele fala, num primeiro momento, sobre a emoção e a paixão e diz que não exclui a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. No entanto, isso aqui eu vou falar para vocês no final da aula. E também o artigo 28 fala que você não tem o afastamento da imputabilidade no caso de embriaguez, mas não é qualquer embriaguez. É no caso de embriaguez voluntária ou embriaguez culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. E o Código Penal prossegue, trazendo outras regras com relação à embriaguez. Ele fala que é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Diante disso, você acabou de conferir comigo todos os artigos no Código Penal que cuidam da imputabilidade penal. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos esmiuçar esses artigos e eu vou trabalhar no seu material, a partir de então, com uma estrutura didática para você compreender completamente esse conteúdo. Não vamos analisar exatamente nessa ordem que o código coloca, mas vamos fazer uma estrutura lógica para você aí adquirir esse conhecimento e jogar ele lá na sua memória de longo prazo. Vem aqui para a tela então, porque o primeiro esquema que eu quero te apresentar é esse aqui, ó. Em regra, guarde que todo agente é imputável, salvo se presente uma dirimente ou exculpante. Isso significa dizer uma causa que exclui a imputabilidade. Então, definições importantes aqui, ó. Você aprendeu comigo que justificante é a mesma coisa que causa excludente da ilicitude, permissões, não é mesmo? Discriminantes. Aquelas hipóteses que eu tenho o afastamento da antijuridicidade, como é o caso da legítima defesa, do estado de necessidade. Aqui, quando você tiver uma hipótese que afasta um dos elementos da culpabilidade, nós vamos chamar isso de dirimente
ou também de exculpante ou de causa que exclui a imputabilidade, entendeu? Então, muito cuidado, porque são 4 situações que a gente verifica, inclusive algumas a gente já verificou no próprio Código Penal. Para você esquematizar no material, coloque o seguinte. Então, são as situações que afastam a imputabilidade, as dirimentes. A primeira delas, a doença mental. Depois, o desenvolvimento mental incompleto. Depois, o desenvolvimento mental retardado. E, por fim, a embriaguez acidental completa. A embriaguez acidental completa. E eu vou te dar uma advertência. Nós vamos falar aqui sobre embriaguez, o gênero, a embriaguez para o direito penal, o instituto. Mas você vai verificar que não é qualquer hipótese de embriaguez que vai trabalhar a responsabilidade penal, que vai dar ensejo à responsabilidade penal. Então, se você acha que embriaguez é só ir tão somente lá no bar, toma uma, você achou errado, porque você vai verificar que existem várias situações onde eu posso me deparar com espécies distintas de embriaguez. Vamos por partes, então, primeiro na tela, vamos conhecer o que vem a ser a doença mental. De acordo com a doutrina, doença mental é uma perturbação mental ou psíquica de qualquer ordem capaz de eliminar ou afetar a capacidade de entender um caráter criminoso do fato ou a capacidade de comandar a vontade com esse entendimento. Olha só, então doença mental compromete aquilo que a gente chama de imputabilidade, não é mesmo? Porque se eu tenho uma doença mental, uma perturbação mental, nesse estado aqui, o sujeito ele não tem capacidade de entender o que faz, saber o que faz e também não tem capacidade de autodeterminar-se. E quais são os exemplos, professor, de doenças aqui que a gente enquadra nesse ponto? Olha só, a gente pode enquadrar aqui a esquizofrenia, a neurose, a paranoia, a psicose, a epilepsia, por exemplo, entendeu? Então imagina aqui, por exemplo, que o sujeito, durante um surto de esquizofrenia, corre atrás de uma pessoa com uma faca na mão e desfere golpes com essa faca contra a vítima. Nessa situação aqui, como é que vai funcionar a responsabilidade penal? Tome cuidado. Primeiro, nós vamos ter que ter um laudo pericial atestando essa doença mental. Afinal de contas, nós aqui do direito não temos essa capacidade de fazer um parecer técnico para aferir o grau dessa doença, entendeu? Então vai ter um laudo médico, onde o médico vai diagnosticar se ele tinha inteiramente comprometida a capacidade dele ou só parte dessa capacidade estava comprometida. Se o médico pegar e falar que ele era inteiramente incapaz de autodeterminar-se, por exemplo, aí a gente vai considerar ele inimputável. Agora, se tinha parcela de capacidade, aí o médico vai diagnosticar ele como semi-imputável. Tome cuidado. Nessa situação da doença mental, se eu tiver, então, a doença mental e um laudo falando que ele é inimputável, nós não temos, ao final do processo, uma sentença condenatória, e sim uma sentença absolutória imprópria. E é aí que entra o Instituto da Medida de Segurança, beleza? E, para tanto, nós temos um encontro específico para falar sobre medidas de segurança. Então, esse sujeito que durante o surto vai lá e esfaqueia outra pessoa, ele não recebe pena. O juiz, no final do processo, não prolata uma sentença condenatória, e sim uma sentença absolutória imprópria. É imprópria porque nela o juiz estabelece, então, uma medida de segurança. Agora, cuidado. Eu te falei que com relação ao semi-imputável, o juiz ele vai ter que escolher se aplica a pena ou a medida de segurança. Então, ó, se o laudo diagnosticar que o agente ele é semi-imputável, aí você vai ter que tomar um cuidado. Porque o juiz vai ter que optar entre aplicar para esse sujeito a pena, com aquela redução lá do parágrafo único do artigo 26, ou vai aplicar a medida de segurança. Professor, mas com base no que o juiz define isso?
no próprio parecer do médico. O próprio médico sugere ao juiz, nesse caso, considerando o grau dessa doença, é melhor você estabelecer, então, uma medida de segurança. Então, por exemplo, um tratamento ambulatorial ou uma internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Ou você pode aplicar uma pena. Daí a gente fala em privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa. Entendeu? Então tem que optar. O nome desse sistema que manda o juiz optar é sistema vicariante. E isso também você estuda comigo lá na aula sobre medida de segurança. Beleza? Tudo bem até aqui? Avançando. A próxima situação, pessoal, é a situação do desenvolvimento mental incompleto. Aqui a doutrina fala para nós que o desenvolvimento mental que não se concluiu. A pessoa está evoluindo intelectualmente para se adaptar à sociedade. Os exemplos que aparecem na doutrina é o caso do surdo-mudo e também do índio não adaptado. Conforme eu coloquei aqui, casos de surdo-mudez e casos de silvícolas inadaptados. Seria o caso ali do surdo-mudo, que não tem capacidade ali de compreender o que ele faz, ele tem uma dificuldade severa de adaptação social. Então a doutrina coloca esse surdo-mudo como inimputável, ok? Diante desse desenvolvimento mental incompleto. Também entra aqui a hipótese do índio não adaptado, aquele índio isolado. Esse sujeito, ele também é tido como inimputável. Eu já vi em alguns livros algumas críticas, falar que, não é todo o caso, certo? E correto, de surdo-mudez que gera imputabilidade, nem mesmo de índios. Afinal de contas, você tem índios no Brasil aí que já convivem na sociedade, né? Falam no celular, andam de carro e tudo mais. Esse aí é, sem sombra de dúvidas, imputável. Se esse sujeito, por exemplo, pratica tráfico de drogas ou um homicídio, ele responde penalmente. Uma questão que é interessante e é bem debatida, que entra nesse ponto, é a questão daí da menoridade penal. A gente já viu que o artigo 27 do Código Penal, ele adota um critério, então, que foge à regra, que é o critério biológico. Nós trabalhamos com responsabilidade penal a partir do momento que o sujeito completa ali 18 anos de idade. No entanto, se a gente for aprofundar aqui, e no material de apoio eu vou deixar um texto ali com posicionamentos favoráveis e contra, sobre o debate que existe. Pô, professor, mas a gente não deveria aí diminuir a idade penal no Brasil? Reduzir ela para, 16 anos ou 14 anos? Porque, para pensar, tem muito adolescente aí que sabe o que faz. Cada vez mais as crianças, elas estão aí mais evoluídas, mais precoces e automaticamente também tem uma predisposição, uma vontade aí de praticar crimes. Não é à toa que a gente vê muitos adolescentes envolvidos com a criminalidade. E aí acontece o seguinte, esse debate, ele desencadeia lá no direito constitucional, porque essa previsão também aparece lá no texto da Constituição. Então, não só no artigo 27, mas a questão da menoridade aparece no artigo 228 da Constituição Federal. E aí, parcela da doutrina vai falar, bom, reduzir a idade penal não é possível, porque esse artigo 228, ele consagra uma cláusula pétrea. Então, aquele núcleo imutável da Constituição. E você não teria como alterar essa previsão, nem mesmo por emenda constitucional. Tem aqueles que vão defender que isso aqui também não teria eficácia alguma, porque se você pensar em organizações criminosas, elas acabam recrutando ali adolescentes entre 16 e 18 anos. Mas se você reduzir para 16, eles vão recrutar sujeitos de 14 a 16 anos. Se você reduzir para 14, eles vão pegar sujeitos de 12 anos. Então não vai resolver o problema da criminalidade. Você só vai inflar mais o sistema carcerário. Então tem uma grande polêmica por trás disso. Pessoalmente, eu acredito que você reduzindo a menoridade para 16, 14 anos, você não resolve o problema, ok? Não resolve o problema aí da criminalidade. Não é assim que você vai conseguir diminuir a prática de crimes, por exemplo, aqui no Brasil, ok? Então, esse ponto da menoridade comunica-se exatamente com essa questão.
No link aqui da descrição, eu vou deixar textos para você se aprofundar mais sobre essa discussão, porque você pode debater isso lá no campo da sociologia, no campo do direito constitucional e também aqui dentro do direito penal. Fechou? Vem lá, aqui para a tela. Agora, porque eu quero te apresentar outra situação de inimputabilidade, que é o caso do desenvolvimento mental retardado. Aqui a doutrina coloca que a pessoa cuja aptidão mental é incompatível com a idade cronológica dela. Cuidado! Então aqui a pessoa, às vezes, ela tem um problema mental e a idade dela não se comunica com o comportamento dela. E aí entram alguns conceitos técnicos que aparecem inclusive na medicina. E então o que eu vou falar agora para você não é zoeira. Quando eu conto isso aqui em sala de aula, muitos alunos dão risada, mas isso é sério. Olha só, casos de oligofrenia, imbecilidade mental, debilidades mentais, idiotias. Professor, quer dizer então que aqui você está falando do idiota, do débil mental? É isso mesmo. Às vezes você xinga seu amigo dessa forma, né? Ah, seu idiota, seu débil mental. Mas isso, embora você tenha utilizado aí de forma pejorativa, né? Então, sem o sentido real da palavra, às vezes você chama o amigo, contou uma piada lá, seu idiota, entendeu? Esses conceitos aqui, eles são técnicos. Então, existem pessoas que são diagnosticadas dessa maneira. E aí você vai ter, então, o comprometimento do conceito de imputabilidade. E para verificar isso, também eu vou ter que contar com um profissional da medicina. Eu vou ter que ter o perito que vai diagnosticar qual que é o grau aí dessa perturbação mental do agente, entendeu? Então, qual que é o grau de desenvolvimento dele? E aí, dependendo do grau, pode ser que o laudo saia constando que ele é inimputável ou semi-imputável. O mesmo raciocínio com relação à aplicação de medidas de segurança que eu falei com relação às doenças mentais, aplica-se nesse caso. Então, se é um doente mental ou aquela pessoa possuir desenvolvimento mental retardado e constar no laudo que ele é inimputável, nesse caso aqui, se ele tiver praticado um fato típico e antijurídico, o juiz aplica a medida de segurança. Agora, se for semi-imputável, vai ter que verificar de acordo com o caso concreto se é o caso de aplicar a pena ou de aplicar a medida de segurança. O mesmo raciocínio que a gente trabalha na doença mental, você invoca nesse ponto aqui. Fácil? Então já vimos 3 hipóteses dirimentes da imputabilidade. Você já viu comigo a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto e o desenvolvimento mental retardado. Agora a gente vai entrar num ponto maior, que eu gosto muito de estudar e é bem interessante, porque se você gosta de tomar uma cervejinha aí nos finais de semana, ou hoje, ou agora, né, tem alunos aqui que assistem aula aí tomando cerveja, olha só, você vai gostar de estudar esse ponto aqui comigo e vai verificar que ele é bem prático e interessante. Nós vamos falar sobre a embriaguez. E para falar sobre embriaguez, primeiro vamos definir o que é embriaguez tecnicamente. Então nós podemos definir tecnicamente a embriaguez como uma causa capaz de levar à exclusão da capacidade de entendimento e de vontade do agente, em virtude de uma intoxicação aguda e transitória causada pelo álcool ou por qualquer outra substância psicotrópica. Uma questão que os alunos se surpreendem logo de cara quando vê o conceito de embriaguez é o seguinte: ô professor, de onde você tirou esse conceito de embriaguez? Esse conceito de embriaguez vem lá da medicina legal. E você percebe nele que o que provoca embriaguez não é só a ingestão de bebida alcoólica. Por quê? A gente tem ali a ingestão de qualquer substância psicotrópica. Na medicina legal, você consegue subdividir o rol de substâncias psicotrópicas em substâncias psicolépticas, psicoanalépticas ou psicodislépticas. Então seriam as substâncias que são estimulantes,
as tranquilizantes, as alucinógenas. Então, as drogas em geral. A maconha, você tem lá o êxtase, o LSD. Então, são espécies de substâncias psicotrópicas. Cada uma daí entra em uma situação específica, conforme eu citei. Então, o que provoca embriaguez para fins penais não é tão somente a ingestão de bebida alcoólica. Esse é o primeiro ponto que você tem que guardar aqui comigo. Agora, a segunda questão importante é essa aqui, ó. Cuidado, pois não é qualquer espécie de embriaguez que afastará a responsabilidade penal. Professor, você quer me dizer então que tem espécies de embriaguez? Mais de uma forma de eu trabalhar com a embriaguez? Não é tão somente eu ir lá e tomar uma? Não é assim. Olha só que interessante isso. Nós, no primeiro momento, vamos verificar então as hipóteses de embriaguez que não são acidentais. E são duas que a doutrina elenca para nós. Olha aqui no quadro. Eu posso ter a embriaguez voluntária e eu posso ter a embriaguez culposa. A ideia de uma e de outra é bem simples. Voluntária. O agente ele quer se embriagar. O agente quer entrar naquela situação. Então imagina só, você chama seu amigo, hoje vamos tomar uma? Vamos. Convida seu amigo para ir na sua casa, vão até um bar e vocês se embriagam, né? Então imagina, passei no concurso público, passei no exame de ordem, passei numa prova da faculdade, tirei 10 em penal, vamos tomar uma para comemorar? Beleza, vocês vão se embriagar de forma voluntária. E aí entra uma questão. Se vocês depois de comemorar, beberem todas, pegarem o veículo e dirigir esse veículo, não tem responsabilidade penal? Tem, professor. Pelo fato de eu conduzir o veículo embriagado, é o 306 do CTB. Guarda esse raciocínio, porque você vai ver então que existe responsabilidade penal depois que a pessoa se embriaga de forma voluntária. Mas se não tivesse pegado, por exemplo, o veículo lá, mas tivesse se envolvido numa briga na saída do bar, pegado uma garrafa na rua e quebrado na cabeça de uma pessoa, nessa situação aqui também haverá responsabilidade penal, porque você vai perceber que a embriaguez voluntária, ela não elimina a responsabilidade penal. De forma técnica, vamos definir isso e anote no seu material que a embriaguez voluntária existe quando o agente pretende embriagar-se, procurando intencionalmente o estado de ebriedade. Essa intenção seria o sentido, então, do dolo, do propósito, do compromisso com o resultado, quer ficar louco, entendeu? Agora, na segunda situação, você tem a embriaguez culposa, que é aquela situação que o sujeito, por descuido, acaba ficando embriagado. Já chamou alguém para tomar uma cerveja ou tomar um vinho, qualquer bebida que for, gin, né, que está na moda? Gente, e aquele amigo fica lá fazendo graça, hoje eu não vou tomar uma, né? Na faculdade os alunos pegam, matam o primeiro horário para ir no bar e falam, não vamos beber muito para a gente voltar no segundo horário, né? Porque a aula do segundo horário é mais legal. E aí, por descuido, acabam ficando embriagados e nem voltam para a aula depois. Nesse tipo de situação, que o agente fica embriagado por descuido, a gente tem a embriaguez culposa. E aí a gente define isso de forma técnica dessa forma. Ocorre quando o agente, não pretendendo embriagar-se, bebe demais, imprudentemente, chegando assim ao estado etílico. Então é uma embriaguez que decorre de culpa. Significa dizer, bom, ele quebrou o dever de cuidado e acabou ficando embriagado. Nesse tipo de situação, a gente elimina a responsabilidade penal? Também não, de forma alguma. Então, seja o estado de embriaguez ali completo ou incompleto, em nenhuma dessas duas situações há o afastamento da responsabilidade penal. É o que eu trago para você nesse segundo quadro aqui, ó. Embriaguez completa e incompleta. Em nenhuma dessas duas situações, nós temos a exclusão da imputabilidade, em razão da teoria da actio libera in causa. E com relação a essa teoria, eu vou fazer uma observação depois que eu contar todas as hipóteses de embriaguez. Mas o raciocínio aqui, de forma bem simplória por enquanto, é que o direito penal, considerando que você bebeu porque você quis, ou de forma culposa, ele volta
e considerando que a sua ação era livre lá na origem, ele te responsabiliza pelos atos que você praticar depois, posteriormente. Ok? Esse é o raciocínio. Agora eu quero abrir um parênteses, porque é muito importante você verificar comigo quando eu tenho o estado de embriaguez completa e quando eu tenho o estado de embriaguez incompleta. Professor, como é que eu faço para diferenciar isso aqui, ó? Porque nós vamos ter, no próximo quadro, alguns reflexos dessas diferenças. E aí eu preciso que você vá comigo até a medicina legal. E eu vou te explicar um negócio agora que é bem interessante. E vai vendo aqui se você já participou, certo, de alguma dessas etapas, se você já chegou, melhor dizendo, em alguma dessas etapas. Basicamente, nós temos 3 estágios de embriaguez. Um estágio que é caracterizado pela excitação. Então, a pessoa fica lá engraçadona, descontraída, né? Você tem o estágio ali que é da agressividade, que é um segundo estágio, e você tem o estágio do coma alcoólico. Basicamente, são esses 3 estágios que a medicina legal apresenta para nós. E é interessante, e os alunos gostam muito desse ponto e acabam memorizando logo de cara, porque na medicina legal, cada uma dessas etapas é associada com um animal, respectivamente. Na primeira etapa, onde eu tenho, então, a excitação, o sujeito está desinibido, está alegrão, você tem o estágio macaco. Primeira etapa, estágio macaco. Porque o macaco ele é desinibido, né? Então é nesse momento ali que, por exemplo, se você está num churrasco, você vê as pessoas dando muita risada, né? A galera que está na balada começa um ou outro já a achar mais bonito, não é assim que funciona? Num segundo momento, aí a gente já tem o estado de agressividade ou depressão. Cuidado! Quando você sai para tomar com uma pessoa e a pessoa já começa a chorar muito, ou a pessoa passa a ser violenta, começa a se sentir forte, eu vou dar uma surra em fulano, vou dar uma surra em Beltrano, aí você já está trabalhando com a segunda etapa. Nessa segunda etapa, nós temos o animal correspondente, que é o estágio leão, tá bem? Estágio leão. E num terceiro momento, aí nós temos o estado deplorável, que é o coma alcoólico. Que é aquele estado que o sujeito está lá jogado, todo vomitado no canto, né? Com a boca dentro do vaso, certo? Nesse tipo de situação, aí, nesse terceiro nível, aí a doutrina costuma chamar de estágio porco. Eu já vi alguns chamarem, por exemplo, o professor Luiz Flávio, de estágio bicho preguiça, mas é mais comum chamar de estágio porco. Então seriam essas 3 etapas da embriaguez. Primeira, o estágio, então, macaco, excitação. Segunda, o estágio ali agressivo, leão, ou depressivo, que a pessoa começa a chorar. E no terceiro estágio, você tem daí o porco, que é a situação do coma. Para fins penais, quando que eu tenho aqui o estágio de embriaguez incompleta e completa? A partir da segunda etapa, a partir do estágio, então, leão, é que você trabalha com a embriaguez completa. Então, a completa entra no estágio leão ou no estágio porco, ok? Então, na segunda e terceira fase da embriaguez. E a incompleta, você teria o estágio macaco. Beleza? Tudo bem? Ok. A título de curiosidade, isso aí é muito interessante. Olha só. Professor, eu já passei por todas essas fases, né? Se você já passou por todas essas fases, você deve estar pensando aí, professor, eu já dei PT numa cervejada, na balada e assim por diante. É possível passar da primeira fase direto para a última? É possível que o sujeito não fique agressivo ou depressivo? Gente, é perfeitamente possível. Na medicina legal, a gente também estuda isso. É perfeitamente possível o sujeito que está no grau de excitação muito feliz e já passa direto para o grau de coma alcoólico. Né? Imagina que você está muito feliz e sai beber para comemorar. Professor, passei numa prova e assim por diante, vai comemorar alguma coisa. Você está muito feliz. É perfeitamente possível que você passe do primeiro estágio diretamente para o último. E como curiosidade, eu vou contar também um outro negócio para você. Ô professor, já que a gente está falando aí de sair beber, eu tenho um problema, porque eu bebo e eu esqueço, né? É o famoso perder a caixa preta.
que vulgarmente se fala por aí. Professor, eu esqueço do que aconteceu na noite, por exemplo. Eu só me lembro de flashes. De repente, eu fui teletransportado para outro lugar, né? Minha irmã fala, é o poder de teletransporte. Né? A pessoa está numa festa, de repente ela acorda no quarto dela ou em outro lugar da cidade, imagina. E nesse caso aqui, o que acontece? Isso realmente existe? Se você é uma das pessoas que duvida, isso realmente existe. Eu tinha um colega na faculdade que ele falava assim, vocês chegam aqui falando que esqueceram, mas é tudo mentira. E aí eu fui pesquisar, eu falei, mas eu já bebi, já esqueci. E aí, lá nos livros de medicina legal, a gente encontra uma definição do que é isso. Isso se chama palimpsesto alcoólico, ou amnésia lacunar, que decorre da ingestão do álcool. Entendeu? Então, é verdade sim, é mito. Então, se você acha que o pessoal não esquece, esquece sim. Entendeu? Isso chama-se palimpsesto alcoólico. Significa então que você vai ter uma amnésia lacunar. Você só se lembra de flashes do que aconteceu durante aquele estágio de embriaguez. Ok? Fechando esse parênteses então, vamos avançar para as outras situações. E aqui, eu quero que você tome mais cuidado porque essa situação aqui de embriaguez acidental, essa é que vai excluir a responsabilidade penal. A primeira delas é o caso fortuito e a segunda delas é a força maior. Caso fortuito ocorre quando o agente ignora a natureza tóxica do que está ingerindo ou não tem condições de prever que determinada substância, na quantidade ingerida ou nas circunstâncias em que o faz, poderá provocar a embriaguez. Então, por exemplo, o sujeito pode se embriagar com a ingestão de remédio. Ele não sabe dos efeitos do remédio, entendeu? Porque você viu, remédio é uma substância psicotrópica. Então, remédio, droga, álcool, tudo isso pode gerar embriaguez para fins penais. E ele desconhece, então, os efeitos daquela substância. Então, nós temos uma hipótese de embriaguez que é acidental, porque ela decorre de um caso fortuito. Agora, existe outra situação que você tem que cuidar também, que é a embriaguez que decorre de força maior, que é aquela onde você tem o seguinte, é algo que independe do controle da vontade do agente. Ele sabe o que está acontecendo, mas não consegue impedir. Aqui você pode ter uma situação até de coação. O sujeito aponta um revólver para você e fala, vira essa garrafa de cachaça. Nesse caso, você tem uma embriaguez que decorre de força maior. Eu já vi cair em provas a seguinte questão, uma questão muito boa. Trote acadêmico. Trote acadêmico. Chega lá na faculdade, sujeito passou no vestibular, primeiro dia de aula, é pego pela atlética. E aí levam até a cervejada que está acontecendo lá no trote, pega esse sujeito calouro e aí coloca 1 litro de cachaça na boca dele e faz ele ingerir. Nessa situação, se o sujeito depois levanta na festa muito louco, pega uma garrafa e quebra na cabeça de um colega, nesse tipo de caso, aí a gente pode discutir a ausência da responsabilidade penal. E para verificar isso, nós vamos nas consequências aqui. Sendo a embriaguez proveniente de caso fortuito ou de força maior, aqui você tem que cuidar. Se ela é completa, então, a partir do segundo estágio que a gente verificou, onde você retira toda a capacidade de entendimento e autodeterminação, nessa situação, o sujeito fica isento de pena. Significa dizer que ele não é condenado, ele vai ser absolvido, ok? Elimina, então, a imputabilidade, por via de consequência, a culpabilidade e o crime. Aqui há uma absolvição. E uma absolvição propriamente dita. É diferente da hipótese da doença mental, onde a absolvição é imprópria, ok? Aqui não há responsabilidade penal, não há consequência alguma. Agora, se a embriaguez ela era incompleta, cuidado. No caso de incompleta, você tem a diminuição da capacidade de entendimento e de autodeterminação. Nesse caso aqui, verificada a embriaguez incompleta, o juiz condena, mas diminui a pena do sujeito, com base na redação que a gente estudou ali no começo do encontro. Lembra que eu te mostrei o artigo 28, parágrafo 1º e o artigo 28, parágrafo 2º? É exatamente disso que cuidam aqueles parágrafos. Fechou? Fácil? Beleza. Agora, próxima embriaguez. Existe mais uma embriaguez que você tem que tomar cuidado, que é a embriaguez patológica.
Alguns livros de direito penal falam o seguinte, que a embriaguez habitual ela é diferente da embriaguez crônica ou patológica. Quem se apresenta habitualmente embriagado tende ao alcoolismo crônico, que se caracteriza por anomalias psíquicas. Essa embriaguez patológica, então, ela se manifesta em pessoas predispostas e assemelha-se à verdadeira psicose, devendo ser tratada juridicamente como doença mental. Patológica é exatamente porque ela vem de patologia, então é uma embriaguez doentia. Como consequência aqui, verificado então que o agente ele detém esse tipo de doença, nesse caso, o tratamento que a gente confere é diferente das outras situações de embriaguez. Aqui, a gente trata como doença mental. E por via de consequência, vai ter que ter um laudo atestando se esse agente ele é imputável ou inimputável. Então, cuidado. Na consequência, a gente então poderá ser considerada imputável se em decorrência da doença mental for totalmente incapaz de entender o ato delituoso ou de determinar-se. Então, poderá ter a pena diminuída se for parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, na primeira situação, se for verificado que ele não tinha nenhuma capacidade, então que ele é inimputável, ali o juiz ele aplica uma medida de segurança. Na segunda situação, o juiz pode verificar se é o caso de aplicar medida de segurança ou a pena. E se aplicar a pena, aí ele aplica a causa de diminuição lá do artigo 26, parágrafo único. Compreendeu, então? Doença mental está relacionada também a essa embriaguez patológica. E para fechar, a última hipótese de embriaguez é a embriaguez pré-ordenada. A embriaguez pré-ordenada ela é muito interessante, por quê? É aquela que ocorre quando o indivíduo faz uso proposital de álcool etílico ou de substâncias de efeitos análogos, objetivando criar coragem para cometer um crime. Em outras palavras, aqui o agente ele se embriaga para criar coragem de praticar o crime. Isso aqui não afasta a responsabilidade penal. Isso aqui, do contrário, isso aqui agrava a responsabilidade penal. Se você se embriaga para criar coragem para praticar um crime, isso se chama embriaguez pré-ordenada. E isso aparece como circunstância agravante da pena, lá no artigo 61, inciso 2º, a linha L, ok? Embriaguez pré-ordenada é uma agravante. Com relação à teoria da actio libera in causa, conforme eu destaquei para vocês. Gente, a ideia então da actio libera in causa é fundamentar a responsabilidade penal no caso de embriaguez não acidental, seja voluntária ou culposa, e também ela fundamenta a embriaguez pré-ordenada, porque o direito ele volta até o momento em que a pessoa estava ali livre para se embriagar e a partir disso ele responsabiliza pelos atos que vêm na sequência, entendeu? Então, o que você tem que guardar acerca desse assunto? Primeiro, que o suporte teórico para a reprovação penal repousa nessas situações que eu citei, na teoria da actio libera in causa, que remonta à Idade Média. Por intermédio dessa construção doutrinária, antecipa-se o juízo de reprovação para alcançar o momento anterior ao estado de embriaguez, quando o agente era livre para determinar-se conforme o direito. Então, o fato típico é reprovável porque o agente embriagado, apesar de não ser livre no momento da conduta, ele era livre no momento do início da ingestão do álcool. Então percebe, o direito ele volta lá atrás para responsabilizar. Isso aqui hoje, de acordo com os tribunais superiores, tanto do STF, posicionamento do STF como do STJ, fundamenta a embriaguez pré-ordenada, a embriaguez culposa e a embriaguez voluntária, certo? No entanto, eu abro um parênteses novamente aqui
para falar de uma crítica doutrinária que a gente tem nesse ponto. Se você pegar os melhores livros de direito penal, os livros mais profundos, você vai ver uma discussão com relação à legitimidade do uso da teoria da actio liberi in causa para fundamentar condenações. Por quê? Alguns autores, por exemplo, no livro do professor Juarez Tavares, você encontra isso, vão falar, a ideia da embriaguez pré-ordenada, a ideia da teoria da actio liberi in causa, essa teoria foi criada para fundamentar a embriaguez pré-ordenada. Porque na embriaguez pré-ordenada, o agente ele quer se embriagar para ficar nesse estado de embriaguez e daí criar coragem de praticar o crime. Então, por isso que o direito penal volta para alcançar e responsabilizar ele pelos atos praticados. Originariamente, a teoria da actio liberi in causa, então, fundamentaria somente a embriaguez pré-ordenada. E aí ele vai tecer algumas críticas falando que ela, na verdade, ela não pode fundamentar a responsabilidade voluntária ou a culposa, certo? E aí os tribunais, hoje no Brasil, não adotam essa postura mais crítica, mas você vai encontrar autores criticando esse ponto, certo? Falando que essa teoria não poderia fundamentar a questão da embriaguez voluntária e da culposa, certo? Então, fecho um parênteses aqui para você ver que esse tema ele é polêmico sim, mas essa discussão é só quando o autor aprofunda muito no ponto ali de embriaguez. O que mais? O último ponto em definitivo para a gente tratar nesse encontro é sobre uma previsão que apareceu lá no artigo 28, no inciso 1º, a definição do que seria emoção e paixão. Porque o Código Penal falou, e você deve se recordar, que havendo emoção ou paixão, a gente não afasta a imputabilidade penal, não é isso? Mas o que vem a ser emoção, o que vem a ser paixão, aqui no sentido que aparece no Código Penal? A doutrina traz para nós o seguinte, que a emoção é um estado afetivo que produz momentânea perturbação da personalidade e afeta o equilíbrio psíquico, acarretando alterações somáticas com fenômenos neurovegetativos, respiratórios, vasomotores, secretores, etc. E motores, expressões mímicas. Já a paixão é a emoção, sentimento, ou seja, um processo afetivo duradouro. A maioria dos livros vai falar o seguinte, ó, a emoção é algo ali mais explosivo. A paixão já é algo mais duradouro. Então, você teria aqui um estado afetivo mais momentâneo, enquanto que a paixão você teria um estado duradouro. Já vi alguns professores falarem assim, ó, você gosta muito de futebol? O sentimento que você tem pelo seu time seria a ideia de paixão, duradouro. Agora, o sentimento quando você tem, quando o seu time vai lá e faz um gol, esse sim é a emoção, aquela euforia, né? Nossa, brilhante. Então, olha só, diante disso, eu quero que você guarde, nenhuma hipótese, nem outra, impedem a responsabilidade penal, porque nem a emoção, nem a paixão, elas atrapalham aqui no juízo da reprovação quando você olha para a imputabilidade. E é nesse sentido que a doutrina trabalha ao afirmar que, embora não exclua a culpabilidade, nem a emoção, nem a paixão, aqueles estados de afetação humana, eles podem incidir como causas de diminuição de pena, como ocorre nos crimes de homicídio ou de lesões corporais, nos chamados crimes passionais, tornando-os privilegiados. Ah, o sujeito foi lá e matou uma pessoa movido por violenta emoção. Então, a emoção, ela não exclui a responsabilidade penal, mas nesse caso você pode eventualmente invocar isso para diminuir a pena do agente. O privilégio da violenta emoção aparece no artigo 121, parágrafo 1º. O mesmo raciocínio vale para o privilégio na lesão corporal, lá no 129, parágrafo 4º, entendeu? Então guarda que emoção e paixão, esses sentimentos aqui, não eliminam a imputabilidade,
mas eventualmente você pode discutir isso lá quando você analisar causas de diminuição ou ainda, há quem diga, no momento que você analisa as causas de aumento, tudo dependendo da situação do caso concreto. Ok? Com isso, então, a gente finaliza mais uma aula de Direito Penal. Foi uma aula completíssima acerca do Instituto da Imputabilidade. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like aqui, comenta o vídeo contando aí alguma experiência sua acerca da embriaguez ou acerca desse conteúdo. E eu te espero na próxima aula de Direito Penal.